Pensa que conhece a Revolução Francesa. A guilhotina desce, cabeças rolam, a multidão aplaude, mas uma execução se destaca das demais. 6 de novembro de 1793. Um homem que votou pela morte do próprio primo agora enfrenta a mesma lâmina. Philippe Égalité, nascido Louis-Philippe Joseph, Duque de Orléans, primo de Luís XVI, o príncipe que se uniu à Revolução, o membro da realeza que condenou a realeza, o homem que pensou que poderia surfar o terror e sobreviver. Se você valoriza essa história revolucionária documentada como esta, inscreva-se. É a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Comente também de que cidade você está nos ouvindo. Este roteiro é pesquisado e factual, utilizando fontes de Cidadãos, de Simon Chama e dos Arquivos Nacionais. Agora, de volta à história. Philippe Égalité não era um aristocrata qualquer enfrentando o cadafalso. Nascido em 1747 na Casa de Orleans, ele controlava a maior fortuna particular na França. O Palais Royal tornou-se seu palco revolucionário. Cafés, antros de jogos de azar, jornais radicais. Em 1789, suas propriedades geravam mais de 800 mil livres anualmente, o suficiente para financiar uma revolução. O Palais Royal não era apenas um palácio, era o quartel-general da Revolução. Philippe abriu seus jardins ao público em 1781, 12 mil visitantes diariamente em 1789. Prostitutas, panfletários, políticos misturando-se nos mesmos pátios. A polícia não podia entrar sem a permissão de Philippe. Imunidade revolucionária no coração de Paris. Camille Desmoulins subiu em uma mesa no jardim de Philippe, em 12 de julho de 1789. Convocou o povo às armas. 2 dias depois, eles invadiram a Bastilha. Philippe pagou pelas prensas de impressão que espalharam a notícia. Propaganda revolucionária financiada por ouro real. Ele uniu-se ao Terceiro Estado, votou com os comuns, mudou seu nome de Duque de Orléans para Philippe Égalité. Philippe Igualdade. As multidões o amavam. Ali estava um príncipe traindo sua classe. Quando levaram Luís XVI a julgamento, Philippe lançou seu voto. Culpado. Morte. A cabeça do seu próprio primo. O voto aconteceu em 15 de janeiro de 1793. 749 deputados na convenção. Philippe votou com a maioria. 361 votos pela morte. 360 contra. O voto único de Philippe ajudou a inclinar a balança. Sangue real condenando sangue real. Mas a transformação de Philippe não foi repentina. Começou com dívidas. A família Orléans devia 24 milhões de livres em 1785. Philippe precisava de dinheiro vivo, empréstimos reais de banqueiros revolucionários. O velho mundo aristocrático estava morrendo. Philippe escolheu o lado vencedor, ou assim ele pensava. Os girondinos caíram, os jacobinos subiram. O comitê de Robespierre não confiava em ninguém com sangue real, nem mesmo em Philippe, especialmente não em Philippe. Eles se lembravam de sua riqueza, suas conexões, seu filho lutando com o inimigo austríaco. O jovem Louis-Philippe havia desertado para as forças da coalizão em abril de 1793. Isso tornou seu pai suspeito. Philippe tentou se distanciar do filho. Publicou uma carta no jornal Moniteur em 23 de setembro. Condeno a traição do meu filho. Desaprovo suas ações. Minha lealdade pertence à República. Muito pouco. Muito tarde. Robespierre não acreditou. O Comitê de Salvação Pública reuniu-se em 4 de outubro de 1793. Barrère apresentou o caso contra Philippe. 3 horas de depoimento. Testemunhas alegaram que Philippe financiava complôs contra-revolucionários. Pagou espiões austríacos. Manteve correspondência secreta com nobres emigrados. A evidência era circunstancial. Um servo testemunhou que Philippe recebia cartas misteriosas. Um banqueiro alegou ter transferido fundos para contas suspeitas. A prova mais forte? O filho de Philippe, lutando pelos inimigos da França. Culpa por linhagem de sangue. Eles vieram buscá-lo em 7 de outubro de 1793. Philippe estava lendo O Contrato Social, de Rousseau, quando os guardas chegaram. Escolha irônica. O livro que justificava a soberania popular. A teoria que Philippe usou para votar contra seu primo. Agora o condenava também. Sem resistência, sem drama. Apenas algemas e uma viagem de carruagem até a prisão da Conciergerie. Cela número 11. A mesma prisão que abrigou Maria Antonieta semanas antes de sua execução. Paredes de pedra com 45 centímetros de espessura. Uma única janela virada para o norte, sem luz solar,
sem calor. A cela de Philippe tinha 1,80 m de largura, 2,40 m de comprimento. Chão de pedra, colchão de palha, balde de madeira no canto. Igualdade revolucionária significava miséria igual para todos os prisioneiros. Antigos duques recebiam o mesmo tratamento que ladrões comuns. A Conciergerie abrigava 268 prisioneiros naquele outubro. Eles estavam matando pessoas mais rápido do que podiam prendê-las. Philippe tinha companhia. Madame Roland aguardava 3 celas abaixo. O general Custine ocupava a cela 15, todos aguardando o mesmo destino. O julgamento era um teatro. Fouquier-Tinville, o procurador público, tinha seu roteiro pronto. Philippe Égalité enfrentou 4 acusações: conspiração com inimigos da República, corrupção da moral pública através de suas casas de jogos, manutenção de correspondência com emigrados, apoio à traição de seu filho. O julgamento abriu em 3 de novembro. Tribunal Revolucionário na Grande Câmara do Palácio da Justiça. 5 juízes, 12 jurados, 2 promotores. Philippe sentou-se sozinho à mesa do réu, sem apoiadores na galeria. A justiça revolucionária não encorajava a simpatia. Evidência? Fina como caldo de inverno. Algumas cartas interceptadas, testemunhos de informantes pagos. A verdadeira prova do promotor era a linhagem de Philippe. Sangue Bourbon. Sangue Orléans. Sangue revolucionário que havia se tornado suspeito. Fouquier-Tinville apresentou seu caso em 4 de novembro. Philippe financiou a contra-revolução através de suas casas de jogos. Coletou informações de diplomatas estrangeiros. Pagou subornos a funcionários republicanos corruptos. A evidência era principalmente boato. Mas um testemunho de uma testemunha impactou fortemente. Jean-Baptiste Carrier testemunhou que Philippe lhe ofereceu 50 mil livres para poupar certos prisioneiros durante os massacres de setembro. Isso. Philippe negou. Tarde demais. O júri ouviu o que esperava ouvir. A defesa de Philippe durou 4 horas. Seu advogado, Fouquier-Moreau, sem relação com o promotor, tentou a estratégia óbvia. Olhem para seu histórico revolucionário. Olhem para seu voto contra o rei. Olhem para como ele abraçou a igualdade. Olhem para seus sacrifícios financeiros pela República. O promotor contra-atacou com a deserção do filho de Philippe. Louis-Philippe se juntou à equipe de Dumouriez em fevereiro de 1793. Cruzou as linhas inimigas em abril. Agora lutava com forças austríacas contra soldados franceses. A traição do filho manchou a lealdade do pai. Se você valoriza a história revolucionária documentada como esta, inscreva-se. É a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Comente também de que cidade você está nos ouvindo. Este roteiro é pesquisado e factual, utilizando fontes da Biblioteca Nacional e registros judiciais contemporâneos. Agora, de volta à história. O tribunal não estava ouvindo. Eles já haviam decidido. A justiça revolucionária movia-se rapidamente. A culpa era predeterminada. Os julgamentos eram uma formalidade. O nome de Philippe apareceu na lista de Robespierre antes que as acusações fossem apresentadas. 5 de novembro. Veredito proferido às 4 da tarde. Culpado em todas as acusações. Morte dentro de 24 horas. Philippe não demonstrou emoção. Permaneceu em silêncio enquanto liam a sentença. Inclinou-se ligeiramente para o tribunal. Dignidade revolucionária na derrota. Mas eis o que o tribunal não mencionou. Philippe havia planejado sua defesa por meses. Cartas secretas a aliados restantes. Subornos oferecidos a testemunhas-chave. Planos de fuga envolvendo servos leais. Nada disso funcionou. O dinheiro não podia comprar a misericórdia revolucionária. De volta à sua cela, Philippe escreveu 3 cartas. Uma para sua esposa afastada, Marie Adélaïde. Uma para seu filho sobrevivente. Uma para o povo da França. Todas as 3 cartas desapareceram. Os guardas provavelmente as queimaram. Os tribunais revolucionários não preservavam as últimas palavras dos condenados. 6 de novembro. A alvorada desponta cinzenta sobre Paris. Philippe acorda em sua cela, sabendo que este dia seria o seu último. Os guardas trazem-lhe café fraco e pão amanhecido. Rações de prisão. Água misturada com chicória, pão misturado com serragem. Igualdade revolucionária significava sofrimento igual. A rotina matinal da Conciergerie continuava ao seu redor. Guardas trocando de turno. Prisioneiros recebendo visitas, novas prisões chegando. A morte era rotina agora. A execução de Philippe era apenas mais um dia de trabalho, 9 da manhã. O capelão da prisão chega. O abade Lothringer oferece a Philippe a confissão final. Philippe aceita. Passa 30 minutos de joelhos. Que pecados ele confessou? O voto contra seu primo, as casas de jogos, os discursos revolucionários,
Nunca saberemos. 10 da manhã. O assistente do carrasco chega para cortar seu cabelo. Procedimento padrão. Cabelos compridos emaranham-se no mecanismo da guilhotina. Felipe submete-se sem queixas. O assistente nota como ele parece calmo, quase aliviado, como se estivesse esperando por este momento. Rasparam seu pescoço também. Corte limpo para a lâmina. Nenhum cabelo para retardar o aço. Felipe observa suas madeixas castanhas caírem no chão da cela. 46 anos de cuidados nobres varridos em 10 minutos. 11 da manhã. A última refeição de Felipe. Pão, queijo, um pequeno copo de vinho. Ele come lentamente, sem pressa agora. Saboreia cada mordida com cuidado. Prisioneiros revolucionários recebiam a mesma última refeição que criminosos comuns. A igualdade estendia-se até mesmo aos apetites finais. Os registros da prisão mostram que Felipe pagou aos guardas 2 luíses de ouro por um vinho melhor. Seu último ato de corrupção. Mesmo diante da morte, o dinheiro falava. Os guardas trouxeram-lhe uma garrafa de bordéus de seu estoque pessoal. Gosto real até o fim. 11h30. Hora de ir. Felipe levanta-se, sacode o casaco e caminha em direção à porta. Sem tremores. Sem lágrimas. Os guardas o conduzem pelos corredores de pedra da conciergerie. Outros prisioneiros se apertam contra as grades de suas celas para vislumbrar o príncipe condenado. Madame Roland chama de sua cela. Coragem, Felipe. Ele acena com a cabeça, mas não fala. Solidariedade revolucionária entre os condenados. Ela o seguirá ao cadafalso em 3 dias. A carroça espera lá fora. Pranchas de madeira rústicas, sem almofadas para a antiga realeza. Felipe sobe e senta-se no banco duro. O assistente do carrasco amarra suas mãos atrás das costas. Nós padrão. Procedimento padrão. O condutor é Pierre Sanson, sobrinho do carrasco-chefe. Ele percorreu esta rota 637 vezes este ano. Conhece cada buraco entre a conciergerie e o cadafalso. Felipe é o passageiro número 638. A multidão estava reunindo-se desde o amanhecer. A Praça da Revolução, hoje Praça da Concórdia, lotada com milhares. Eles vieram ver um príncipe morrer. Justiça revolucionária em ação. Felipe examina os rostos enquanto a carroça avança, alguns zombando, alguns curiosos, alguns em silêncio. A viagem leva 23 minutos, através da Ile de la Cité, cruzando a Pont-Neuf, descendo a Rue Saint-Honoré, passando pelo Louvre, onde Felipe uma vez participou de cerimônias reais, passando pelas Tulherias, onde seu primo viveu e morreu. Geografia revolucionária apagando a história real. Vendedores de rua vendem panfletos ao longo da rota. As últimas horas de Philippe Égalité. Traidor real encontra a justiça. O duque que votou pela morte. Capitalismo revolucionário alimentando-se da violência revolucionária. A morte era lucrativa. 12h15. A carroça chega ao cadafalso. Felipe vê a guilhotina esperando. Fresca da execução de Maria Antonieta 2 semanas antes. A lâmina brilha no fraco sol de outono. O carrasco, Charles-Henri Sanson, verifica seu mecanismo uma última vez. Sanson é um profissional, carrasco de 3ª geração. Sua família mata pessoas para o Estado desde 1788. Ele executou pessoalmente mais de 500 pessoas durante o terror. Felipe é apenas mais um pescoço para ele. O cadafalso tem 3,60 metros de altura. Construído de pinho norueguês, pintado de vermelho para esconder as manchas de sangue. O mecanismo da guilhotina pesa 360 quilos. A lâmina sozinha pesa 40 quilos. A gravidade fornece a força. A física fornece a precisão. Felipe sobe os degraus do cadafalso, sem tropeçar, sem hesitação. Sanson pergunta se ele tem últimas palavras. Felipe olha para a multidão. Essas pessoas que uma vez o aplaudiram, que celebraram seus discursos revolucionários, que aplaudiram seu voto contra o rei. Morro sem ódio por aqueles que me condenam. 10 palavras, medidas, calmas. A multidão silencia por um momento. Então alguém grita: morte a todos os tiranos. A turba ruge em aprovação. A misericórdia revolucionária durou exatamente 10 segundos. Mas eis o que tornou a execução de Felipe mais brutal que as demais. Não a lâmina, não a multidão. O momento? Maria Antonieta morreu em 16 de outubro. O terror estava atingindo seu auge. O Comitê de Salvação Pública estava matando 40 pessoas por dia. Felipe não era apenas mais uma vítima. Ele era a revolução devorando sua própria lógica. Pense nisso. Felipe votou para matar Luís porque reis eram inimigos do povo. Agora, os representantes do povo votaram para matar Felipe porque ele era primo de um rei.
O mesmo sangue que o tornou um traidor da realeza, agora o tornava um traidor da república. A lógica revolucionária mordendo a própria cauda. Filipe ajudou a criar a máquina que o matou. Alimentou-a com sangue real. Aplaudiu sua eficiência. Nunca imaginou que ela se voltaria contra seus construtores. Sanson guia Filipe até a báscule, a prancha inclinável que segura o condenado. Filipe deita-se de bruços. Seu pescoço encaixa na lunete. A trava em forma de crescente. A multidão avança. Querem ver claramente. O carrasco verifica a lâmina uma última vez. Puxa a corda que a mantém na posição. Olha para o pescoço de Filipe. Mede a distância. Cálculo profissional. Uma morte limpa exige posicionamento preciso. Sanson levanta a mão. A multidão se aquieta. O teatro revolucionário exige um timing dramático. Ele pausa. Deixa a tensão aumentar. Então abaixa a mão. O assistente solta a lâmina. 40 quilos de aço caem de 4 metros e 27 centímetros. Corta o pescoço de Filipe em menos de meio segundo. Sua cabeça cai na cesta que espera. Sangue espirra na plataforma do cadafalso. A multidão explode em aplausos. Mas Sanson nota algo estranho. O rosto de Filipe não mostra medo. Nenhuma dor, quase em paz. Como se esperasse este fim o tempo todo. Carrascos profissionais reconhecem a aceitação quando a veem. O assistente do carrasco levanta a cabeça decepada. Contemplai a cabeça de Filipe Égalité, traidor da República. Mais aplausos. Mais sede de sangue satisfeita. Justiça revolucionária completando outro circuito. O corpo de Filipe convulsiona por 43 segundos após a decapitação. Resposta normal do sistema nervoso. A multidão pensa que ele ainda está lutando contra a morte. Na verdade, ele já se foi. A ciência revolucionária não havia acompanhado a eficiência revolucionária. Eles descartam o corpo de Filipe no cemitério da Madeleine. Cova não marcada. Mesma cova onde jogaram Maria Antonieta, igualdade revolucionária na morte. Sem monumentos para antigos príncipes. Cal virgem dissolve a carne nobre da mesma forma que a carne comum. Os coveiros trabalham rápido. 27 corpos naquele dia. Filipe entra em quarto lugar, de baixo para cima. É coberto por uma costureira, 2 funcionários e um padeiro. A igualdade revolucionária estendia-se abaixo da terra. Sua propriedade, confiscada. O Estado leiloou seus bens em 23 de novembro. Mobiliário, obras de arte, coleção de vinhos, biblioteca, tudo vendido para financiar a revolução. A riqueza de Filipe finalmente serviu ao povo, apenas não como ele planejou. Seu título? Abolido. A Assembleia Nacional apagou o nome Orleans de todos os registros oficiais. Filipe Égalité tornou-se o cidadão número 4.218. Mais um número nos bancos de dados revolucionários. Seu legado revolucionário, esquecido na fome do terror por mais cabeças, a história lembra Filipe como o príncipe que votou para matar seu primo. Esquece que ele também foi o príncipe que abriu seus jardins ao povo. Mas a verdadeira brutalidade de Filipe não foi física, foi filosófica. A revolução que prometia liberdade, igualdade, fraternidade, havia se tornado uma máquina que matava seus próprios apoiadores. Filipe ajudou a construir essa máquina. Alimentou-a com o sangue de seu primo. Nunca imaginou que ela se voltaria contra ele. A multidão se dispersa. O carrasco limpa sua lâmina. Mais um dia na Paris revolucionária. Mais um inimigo do povo eliminado. A rotina revolucionária moendo sem parar. Exceto que Filipe não era um inimigo, ele era um verdadeiro crente que descobriu tarde demais que as revoluções não distinguem entre apoiadores e ameaças. Elas apenas reconhecem o poder e o temem. A paranoia revolucionária consumiu a lealdade revolucionária. A riqueza de Filipe o tornou suspeito. Sua linhagem de sangue o tornou culpado. A traição de seu filho o tornou descartável. A lógica não importava, apenas o medo importava. Eis o que eles encontraram na cela de Filipe após sua execução. Uma carta que ele nunca enviou, endereçada ao seu filho sobrevivente, o futuro rei Louis Philippe. 37 palavras que explicam tudo. A revolução tem sua própria lógica. Ela devora aqueles que a fizeram e aqueles que a ela se opuseram igualmente. Escolhi o meu lado. Aceito as consequências. Que a França encontre a paz. A paz esperaria mais 22 anos. O terror continuou até 28 de julho de 1794. O próprio Robespierre perdeu a cabeça. A justiça revolucionária consumindo seus próprios arquitetos. Filipe morreu 9 meses cedo demais para ver seus carrascos executados. Louis Philippe sobreviveu à Revolução. Viveu no exílio americano por 21 anos. Retornou à França em 1814. Tornou-se rei em 1830. Governou por 18 anos.
nunca esqueceu a lição de seu pai sobre a lógica revolucionária. O cadafalso onde Filipe morreu foi desmontado em 1899. Encontraram as manchas de sangue que haviam penetrado a plataforma de madeira até a pedra por baixo. Marcas escuras que não se lavariam. A justiça revolucionária deixa cicatrizes permanentes. Philippe Égalité morreu acreditando na igualdade. A revolução o matou por ser desigual. Nascido alto demais para jamais rastejar baixo o suficiente, a matemática revolucionária não conseguiu resolver o problema do nascimento nobre. Mas eis a reviravolta final que descobriram em 1973. Trabalhadores da construção civil reformando a Praça da Concórdia encontraram uma vala comum: 214 esqueletos, todos sem cabeça, todos datando de 1793 a 1794. Um esqueleto usava os restos de meias de seda, tecido caro, qualidade nobre. Testes de DNA não estavam disponíveis, mas a localização da cova correspondia exatamente aos registros históricos de onde descartaram o corpo de Filipe. A Revolução prometeu enterrar o velho mundo. Em vez disso, enterrou-se no mesmo buraco. A lâmina não se importa com sua política. Ela só se importa com seu pescoço.